Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Páginas Difíceis da Física. Esta é a nossa primeira aula do curso de Introdução à Linguagem LaTeX. Então, nós vamos, pessoal, em algumas aulas, ver o passo a passo, o step by step, de como produzir documentos científicos, de alta qualidade, na linguagem LaTeX. Vocês sabem que os artigos científicos, livros, dissertações, teses de alta qualidade são produzidos na linguagem LaTeX. O meu objetivo vai ser divulgar o LaTeX e estimular o seu uso por vocês, alunos de graduação das mais diferentes áreas do conhecimento. Vai ser um curso introdutório, destinado a pessoas que desejam escrever um documento científico com estrutura simples, como um relatório, um artigo científico, uma tese ou um TCC, tá certo? Então, inicialmente, deixe-me contar um pouquinho, de forma bastante rápida, a história do LaTeX. A linguagem TeX, pessoal, primeiramente, ela foi criada no final dos anos 70, pelo famoso cientista da computação, ainda vivo, o Donald Knuth, na Universidade de Stanford. E é um programa que pode ser usado na edição de textos, com excelente apresentação gráfica. E o nome do programa, ele corresponde à tecnologia em grego, TeX, tá certo? Agora, a linguagem LaTeX, ela é um conjunto de comandos adicionais, para o TeX, que foi elaborado aí em meados da década de 80 por um outro cientista da computação, que é o Leslie Lamport, tá certo? Então aqui vocês estão vendo, esse senhor, que é o Donald Knuth, tá? Que escreveu, ele tem um conjunto de livros muito importantes aí na ciência da computação, a arte da programação de computadores, E esse aqui é o Leslie Lamport, tá certo? Que criou essas operações adicionais combinando no LaTeX, tá certo? A primeira versão do LaTeX a ser divulgada foi a versão 2.09, tá? E a versão atual, pessoal, é a 2epsilon, e ela foi liberada em 1994, tá bom? Um documento em LaTeX, ele é formado, então, pelo texto, propriamente dito, mais alguns comandos. Então, o que eu vou explicar para vocês, a partir dessa videoaula, é como, então, escrever esses comandos, como usar esses comandos, tá certo? Na verdade, é algo bastante automático, bastante mecânico, Então, eu vou mostrar para vocês esses diversos tipos de comandos, que vão definir o tipo de letra, a formatação do texto, os símbolos, alguns símbolos, o texto matemático, como escrever fórmulas, tá certo? E outras coisas. E todo comando em LaTeX, pessoal, ele inicia com uma barra invertida, tá bom? Então, a gente vai sempre iniciar o comando com a barra invertida, tá certo? E ao contrário de programas aí famosos, por exemplo, do Office, por exemplo, o Word, o texto em LaTeX ele não é digitado na tela na forma como vai ser impresso. É aí que está o pulo do gato. O texto ele é digitado com vários comandos inseridos, tá certo? Como se fosse o HTML, ou um programa fonte de alguma linguagem de programação, tá certo? Por exemplo, raiz quadrada de 2, A gente vai digitar a raiz quadrada de 2 como um conjunto de símbolos. No caso aqui, vai ser esse cifrão, barra invertida, SQRT, tá certo? E aí, entre chaves, você coloca o número 2, Então, e fecha sempre com o cifrão, tá? A gente vai ver que todo símbolo matemático, toda expressão, ela tem que ser colocada entre esses dois símbolos de cifrão, ou a letra grega π, por exemplo, a gente vai escrever como? A gente vai escrever assim, barra invertida e o nome da letra grega, no caso π, tá certo?
Bom, para a gente criar então um texto em LaTeX é necessário apenas, pessoal, um editor de texto, tá bom? O editor de texto que eu vou utilizar aqui com vocês é o TeXmaker, tá bom? Deixe-me já abrir aqui para vocês. Então, o nome, né, TeXmaker, tá certo? Ele é baixado ele pode ser baixado nesse site aqui, tá bom? É muito simples o processo de download desse programa. Tá? Você pode baixar aqui a versão 5.1.2, Windows, Linux, tá bom? E o padrão, né, é que seja criado então um arquivo texto, tá? A extensão TeX. Então todo arquivo aqui no TeXmaker ele né, tem a extensão .tex, e depois o arquivo texto ele deve ser compilado, tá bom, pessoal? Ele vai ser compilado, né? Executado e em um arquivo binário de extensão DVI, tá bom? É possível também a conversão do arquivo DVI em um outro arquivo no formato, por exemplo, PDF. Geralmente a gente vai aqui, né, sempre ter como saída o arquivo PDF, tá bom, pessoal? Então, desde já é importante que vocês coloquem aqui nesse item, né, o PDF LaTeX, tá certo? A pronúncia correta é LaTeX, tá? Não é LaTeX, não. Porque aqui o X, né, na verdade é a letra grega aqui, então a gente chama de LaTeX, tá bom? Muito bem, então inicialmente deixa eu aumentar aqui para vocês a fonte, tá? Em opções, deixa eu aumentar aqui a fonte do meu editor, eu vou colocar aqui um tamanho 20 para facilitar aí a visualização para vocês, né? Então a gente vai começar com alguns comandos básicos, tá certo, pessoal? E hoje nós vamos ver basicamente a questão de textos, tá? E aí na próxima videoaula a gente vai ver a parte do texto matemático, né? Como que você pode escrever um texto matemático, uma fórmula e a formatação desse texto matemático. Então nessa videoaula a gente vai ficar só na parte de textos mesmo e questão de linhas, né? Acentuação e inserir pacotes, tá certo? Bom, então para a gente iniciar, eu quero começar falando a falar sobre o preâmbulo, né? Então, todo texto em LaTeX, pessoal, é sempre iniciado com um preâmbulo, tá bom? Eu vou colocar aqui o símbolo, então, de porcentagem, que significa que a gente vai fazer comentário, né? E aí o programa não processa, tá bom? Então, tudo que você colocar depois do símbolo de porcentagem, o programa não vai processar, tá bom? Isso aí vem da linguagem C, né? Todo programa aí que a gente quer fazer comentários, a gente coloca esse símbolo de porcentagem. Então, o nosso preâmbulo. O que o preâmbulo contém, pessoal? O preâmbulo vai conter pelo menos um comando, tá? Que é o comando document class, tá bom? Então, barra invertida, document class, ó, ele já aparece aqui. Lembrando que a linguagem do programa é a linguagem inglesa, tá bom? Então vocês vão ver que todos os comandos, os pacotes são em inglês, tá certo? E quando você querer que o programa processe, né, lá na saída algum nome em português, aí você precisa inserir um outro pacote aqui, que eu vou mostrar depois para vocês, tá? Sobre o pacote Babel. Mas o primeiro comando, pessoal, que você deve então colocar aqui no editor do LaTeX é o comando barra invertida document class, tá bom? Esse comando ele tem uma sintaxe que é a seguinte, eu vou colocar aqui como comentário, né, para ele não processar. Então, nessa primeira parte, você tem, né, as opções, tá bom? E nesse segundo chaves, você tem aqui a classe, né, desse comando. Então, esse comando ele tem dois parâmetros. O parâmetro opções, que é um parâmetro aí opcional, tá bom? Que pode conter informações, né, sobre tamanho de letra, tamanho do tipo de papel, e o parâmetro classe, tá? Que é obrigatório, certo? Esse define o estilo do texto digitado, tá bom? As classes mais comuns que a gente vai ver aqui, pessoal, é o artigo. Então, article, né? Você vai colocar a palavra artigo, article.
Você também tem, pode ter um report, tá certo? Você pode ter um book, né? Você pode ter slides, tá certo? Você pode ter uma carta, né? Letter. E basicamente são essas as opções. Aqui a gente vai mais utilizar aqui será a opção artigo, tá bom? É muito mais comum, né? Escrevermos aí os PDF, os artigos em PDF. E aqui no parâmetro opções, o que a gente vai ter, pessoal? Nós vamos ter o seguinte, o tipo de papel, tá bom? Então, geralmente é o papel A4, você vai colocar A4 paper, tá certo? Se for papel tamanho carta, né? Aí você vai escrever letter paper, tá certo? Aí depois do tipo de papel, você vai colocar a fonte, né? Então, por exemplo, 10, tamanho 10, ou um tamanho 11, né? Um tamanho 12 pontos. Geralmente eu coloco o tamanho 12 pontos, tá certo? Depois do tamanho da fonte, você pode ter a opção de colocar o seu texto em uma coluna ou duas colunas, tá? Se for uma coluna, você vai, né, nem precisa colocar, tá certo? One column, né? E se você quiser colocar em duas colunas, você vai colocar two column, tá certo? Two column. Aí o seu texto vai aparecer em duas colunas, né? Se você quiser a impressão nos dois lados do papel, você tem a opção, né? Two side, tá certo? Two side. E aí você tem então a impressão nos dois lados do papel, tá bom? Então isso aqui, né, a gente explorou esse comando document class. Então agora vamos ver um exemplo, tá bom? Eu vou colocar aqui então o meu document class. E aí geralmente a gente trabalha com o A4, né, paper. E aí a classe vai ser um article, né, um artigo. Tá bom? Então isso vai definir, né, uma classe, um artigo e um papel de tamanho A4, tá? Bom, um comando muito usado no preâmbulo de um texto no LaTeX, pessoal, é o comando para você inserir pacotes, tá bom? É o comando usePackage. Então, deixa eu colocar aqui como comentário para ele não processar. É o usePackage, tá bom? Ele especifica que pacotes usar, tá bom? Aumentando assim, né, as capacidades de formatação do LaTeX. Por exemplo, quando eu der aula para vocês sobre figuras, como inserir uma figura no LaTeX, nós vamos precisar inserir um pacote, que é o pacote Graphic X, tá bom? Esse pacote permite a inserção de figuras, tá? Tem um outro pacote que é o usePackage, que deixa eu só escolher o outro, que é posso colocar aqui o Brasil, deixa eu fechar aqui, Brasil. Esse pacote, pessoal, ele permite que o LaTeX, digamos assim, fale português, né? Que é, então, esse pacote Babel, tá bom? Esse pacote aqui a gente vai inserir depois, quando nós formos introduzir figuras, né? Para ele não escrever os termos em inglês, tá? Bom, o texto propriamente dito, ele sempre começa após um comando que é o begin document, tá? Então sempre a gente vai, antes de inserir o nosso texto, vamos ter que colocar também o comando, né? Depois desses aqui, tá? Desse document class, né? E inserir alguns pacotes, a gente vai então precisar do comando begin document, tá certo? Então notem que ele começa e ele termina, ele tem um começo e tem um fim. Então ele termina com a barra invertida end document, tá? Deixa eu colocar aqui um símbolo de porcentagem para ele não processar. Então tudo isso é obrigatório, tá bom?
Então, um esquema mínimo, né, de um texto em LaTeX, pessoal, tem que ter isso aí, tá bom? Eu vou então fazer aqui um exemplo, tá? Então, ó, barra invertida, document class, né, o tipo do papel e o artigo. Então, eu vou colocar aqui o meu barra invertida, document class, barra invertida, perdão, begin document. Então, eu vou colocar aqui alguma coisa, né? Eu vou colocar aqui deve ser digitado o texto, tá? Ponto final. Então, aqui eu vou salvar, né? Nós precisamos salvar o nosso arquivo, tá? Eu vou salvar aqui aula 1, digamos. Vou colocar aqui aula 1. E aí eu preciso compilar, tá bom? Então, nesse botão eu clico e compilo, né? Ele não dá nenhum erro aqui. E aqui eu vejo o meu arquivo em PDF, tá bom? Então, aqui vocês estão vendo, ó, né, que ele escreveu o meu texto, tá bom? É claro que a gente depois vai ver como formatar isso, como aumentar o tamanho de fonte, mudar a cor e muitas outras coisas, tá certo? Também, pessoal, é muito utilizado, é muito usado no preâmbulo, tá? Os comandos título e autor, tá? Que é o comando, então, barra invertida title, tá? Deixa eu colocar aqui como comentário. Então, barra invertida title, a gente vai usar isso aqui, tá bom? Então, tem alguma coisa aqui, algum título, né, que você coloca. E também o barra invertida author, né? Que é o nome do autor. Alguma coisa aí que define, então, o título e o autor do trabalho, né? Então, se esses comandos tiverem sido usados, o texto deverá iniciar, então, com o comando make title, tá bom? Você vai precisar, então, colocar esses comandos e aí, logo após, você vai ter que inserir o comando make title, tá bom? Por enquanto, eu estou só dando alguns exemplos, né? Depois a gente vai colocar tudo isso aí em prática, tá? A gente vai ver como efetivar isso aqui no editor do TeXmaker. Bom, pessoal, o LaTeX ele também faz distinção, tá, entre as letras maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, um comando aí, né, um begin document, tá certo? Ele deve ser digitado com letras minúsculas, tá? Ele não pode ser digitado com letra, por exemplo, B aqui do begin maiúscula, tá? Ou D do document maiúscula, tá? Nesses casos, né, esses comandos aí com letra maiúscula, eles não serão considerados pelo LaTeX, tá bom? Então, aqui você deve escrever todos esses comandos com letras minúsculas, tá certo? Aí mais para frente eu vou falar mais sobre essa questão do title, do author, né, do make title. Deixe-me falar agora um pouquinho sobre a questão da acentuação, tá? Como que funciona a acentuação? A acentuação no LaTeX ela é feita colocando-se uma barra invertida, tá? Seguida do acento e da letra, tá bom? Tem uma exceção que é o cedilha, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, por exemplo, vamos supor, pessoal, que você queira escrever o A, né, com acento assim. Então, você quer escrever isso. Para você fazer aparecer o acento, você vai colocar a barra invertida, tá? Esse apóstrofo, né? Deixa eu colocar aqui. Ops. A barra invertida, né? Esse símbolo de apóstrofo e o A, tá certo? Vamos processar aqui. Deixa eu só colocar então aqui dentro, né, do meu begin document para vocês verem como que vai aparecer aqui. Eu vou salvar, vou compilar. E olha só. Aqui você viu o A então com o acento, né? Então é dessa forma que a gente vai inserir acentos, tá? Deixa eu colocar aqui, por exemplo, o O, né, com o circunflexo. Então barra invertida, o acento, né? E aí, deixa eu aparecer aqui, o acento e a letra O. Então, se eu processar isso, eu tenho aqui a letra O com o acento, tá bom?
Agora, pessoal, como que eu faço o cedilha, né? O cedilha é interessante. Para você fazer o cedilha, né, o C cedilha, é a barra invertida, tá? C e mais um C, tá? Vamos compilar isso aqui. Eu esqueci de dar um espaço aqui. Vamos compilar e executar. Olha aqui ele fez o cedilha, tá? Então, o cedilha é isso, barra invertida, C e mais um C, dando um espaço aqui entre os dois Cs, tá bom? É curioso que se você quiser colocar aí o I e o J sem os pontos em cima, basta você fazer o comando barra invertida I e barra invertida J. Deixa eu colocar o I e o J sem a barra invertida para a gente comparar e ver como que vai aparecer lá. Olha que curioso aqui, pessoal. Aqui, ó, vocês viram, né, o I e o J sem o ponto em cima, e aqui as letras, né, normais I e J, tá bom? Então, bastante curioso também isso, né? Pois é, mas vocês estão vendo que seria muito trabalhoso, né, muito chato ficar inserindo o acento, né, acentuando as palavras dessa forma. Isso dá trabalho. Então, para evitar isso, né, para evitar de ficar colocando essas barras invertidas, esses acentos, antes das letras que são acentuadas, a gente pode inserir um pacote, pessoal, né, para inserir os acentos automaticamente, tá bom? E o pacote que insere os acentos automaticamente, eu já vou inserir ele aqui, ó, tá? É o pacote Use Package. Aqui no primeiro parâmetro, você vai colocar o UTF-8, tá bom? Que é isso aqui, ó, esse modo aqui que vocês estão vendo, UTF-8, tá? E aqui no segundo parâmetro, você vai colocar o input ENC, tá bom? Eu vou salvar isso, né? E aqui eu vou escrever uma palavra que tem um acento, tá bom? Por exemplo, eu vou escrever aqui coração. Tem o cedilha e tem o acento tio aqui no A, né? Vamos compilar isso e vamos ver o nosso PDF. Olha aqui, pessoal. Aqui vocês viram que ele já inseriu, né? Direto. Deixa eu aumentar esse zoom aqui. Ele inseriu direto o cedilha, né? E o acento tio, sem a gente precisar inserir automaticamente, tá bom? Então, esse pacote aqui, ele é muito importante, tá? Já de imediato, vocês devem inserir esse pacote para fazer a acentuação automática, tá certo? Nas letras, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o modo texto e o modo matemático, tá? Existem dois modos aí no LaTeX. Se um texto ou fórmula, tá, for digitado entre cifrões, tá, ou entre cifrão duplo, né, que é para centralizar, já já a gente vai ver isso, esse texto ele é considerado no modo matemático, tá? Toda fórmula matemática, pessoal, que contém a potência, a raiz, funções, frações, deve ser digitada em modo matemático. Então, sempre, né, tem que ser colocada aí entre dois cifrões, né? Um cifrão e o outro cifrão, tá bom? Deve ser digitado aqui no meio, né? Deixa eu fazer comentário. E no modo matemático é usado o tipo de letra itálico, tá? E espaços em branco desnecessários, eles são eliminados automaticamente, tá bom? Por exemplo, vamos colocar aqui mais uma frase, vamos colocar aqui um exemplo, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, este é, agora eu posso colocar o normal, né, porque eu já inseri o meu pacote, input ENC. Então, este é um texto, vamos colocar aqui, este é um texto normal, sem fórmulas. Vamos colocar aqui, sem fórmulas. E aqui vai a digitação
de uma fórmula bem simples. Vamos colocar aqui uma fórmula qualquer. Por exemplo, x igual a 2a mais 3b. Como que eu vou digitar uma fórmula no LaTeX, pessoal? Entre dois cifrões, tá bom? Então, x igual, vamos colocar aqui, 2a mais 3b, tá bom? E fecho com o cifrão. Vou colocar o ponto. Vamos salvar isso aqui, vamos compilar. E vamos ver como que fica lá no PDF. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Então tá aqui, ó. Este é um texto normal, sem fórmulas, e aqui vai a digitação de uma fórmula bem simples, né? X igual 2a mais 3b. Nota então que o texto matemático é isso aqui, ó, né? Que apareceu lá no código, né? Entre dois cifrões, tá bom? Então sempre o texto matemático é escrito, né? Desta maneira, tá bom, gente? Então, bastante interessante isso, né? E bastante simples. E agora, deixa eu mostrar para vocês algumas coisas sobre caracteres, né? Especiais, tá bom? Existem alguns caracteres que são especiais, por exemplo, então, o cifrão, que eu já falei para vocês, tá? Existe o e-comercial, tá? Que a gente vai utilizar bastante quando falarmos sobre tabelas. Para separar uma coluna da outra, né, a gente vai utilizar o e-comercial. Existe o jogo da velha, existe o símbolo de comentários, né, o próprio porcentagem, as chaves, o acento circunflexo, a barra invertida. Então, por exemplo, uma linha do tipo, tá? Vamos colocar aqui, deixa eu dar um exemplo, mais um exemplo para vocês. O livro, vamos colocar aqui, o livro custou... Tá, aqui eu vou colocar então R$50. Então, vou colocar o R. Aí o cifrão, né? Agora é o cifrão sem ser o símbolo matemático. Barra invertida, cifrão, R$50. E aí eu quero colocar um traço, pessoal, não um traço simples, né? Eu quero colocar um traço maior. Eu vou colocar assim, 2 traços. Aí eu vou colocar aqui, obtive um desconto de 10%. Como que eu colocaria o porcento, né? Não pode ser só o símbolo de porcento, porque senão ele vai entender como para anular um comentário, né? Ele vai entender como um comentário. Então, barra invertida, porcento, tá bom? Vou colocar aqui uma exclamação. Vamos compilar isso. E vamos ver aqui o PDF, tá bom? Aqui eu não tinha dado um espaço para pular linha, ele escreveu na mesma linha, né? Então, ó, o livro custou R$50, né? Obtive um desconto de 10%. Vamos dar um espacinho. Vamos dar um espaço aqui, pessoal. Para a gente pular linha, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Já é aqui a barra invertida duas vezes, tá bom? Uma barra invertida dupla, pula a linha. Eu vou colocar aqui um espaço. Deixa eu compilar isso. Aí, agora ficou mais bonitinho, né? Então aqui vocês viram, né, que ele pulou de linha, porque eu dei uma barra invertida dupla. E aqui está, então, o nosso texto, né? E um texto matemático, tá bom? Então, bastante interessante. Viram aqui, né, o traço maior que ele fez. Se eu quiser fazer um traço maior, eu posso colocar mais tracinhos aqui, tá bom? Eu posso fazer isso. Vamos compilar aqui. E aí eu tenho um traço maior, tá bom? Deixa eu já adiantar para vocês, se eu quiser fazer um traço na linha, né, toda, tá? O que eu posso fazer? Vamos pular aqui mais uma linha. Eu posso dar o comando, pessoal, hrule_fill, tá? Esse comando, hrule_fill, ele vai, então, fazer uma linha horizontal em toda a linha, tá? Deixa eu compilar. Ah, tá. Eu preciso dar esse comando, perdão. Eu preciso colocar um texto, né, aqui. Então, vamos colocar aqui. Linha horizontal. Horizontal. Isso aqui depois eu vou mostrar para vocês. Vamos
compilar. Essa linha, ela tem um certo tamanho, tá? Essa linha, ela tem um certo tamanho. Se você quiser fazer ela maior, você pode dar outro comando aqui, tá? Copiar. Vamos copiar e colar. E aí vocês vão ver que a linha, ela fica maior, tá bom? E aí você pode aumentar o comprimento da linha, né? Então tá aí mais um código, né? Um comando para vocês, tá bom? Bom, questão de comentários, então eu já falei, né, que é só colocar o símbolo de porcentagem, tá? Tudo que vem seguido do símbolo de porcentagem na linha, então o programa não vai processar, tá? Deixa eu falar agora sobre os espaços em branco e parágrafos, né? Então, parágrafo aqui, vocês viram que eu dou esse comando para pular de linha, né? A barra invertida dupla, tá? E como que eu faço para dar um espaço em branco, tá? Bom, a maneira de acrescentar, pessoal, espaços em branco é colocando no texto uma ou várias barras invertidas, separadas entre si por espaços em branco, tá bom? Vamos colocar aqui um exemplo, então. Deixa eu pular aqui mais uma linha. Vamos colocar aqui, sei lá, vamos colocar aqui teste 1, tá? Aí eu vou dar uma barra invertida, pulo um espaço, outra barra invertida. Aí eu vou colocar aqui teste 2. Vou colocar aqui 3 barras invertidas, mas sempre dando um espaço, né? Entre elas. Teste 3. 1, 2, 3, 4. Só para vocês compararem depois. Teste 4. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Vou fechar aqui o colchetes. Vamos compilar isso e processar. E olha só o que vocês estão vendo aqui. Que o espaço, né, em branco entre essas palavras teste vai aumentando. Por quê? Porque eu fui aumentando o número de barras invertidas, tá legal? Então, esse é o comando, né, para você dar o espaço em branco cada vez maior. Tá legal? Muito bem. No modo matemático, isso aqui é no modo texto, tá, pessoal? No modo matemático, existem vários comandos que permitem a inclusão de espaços em branco na fórmula, tá? Além dessa barra invertida aqui, que a gente viu, nós podemos utilizar a barra invertida com a vírgula, tá? Se eu quiser dar um espaço pequeno, eu vou colocar uma barra invertida com uma vírgula. Se eu quiser um espaço maior, eu posso colocar a barra invertida com 2 pontos, a barra invertida com ponto e vírgula, tá bom? E vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu criar uma linha de comando. Então, como é um texto matemático, eu preciso colocar... Deixa eu pular a linha aqui novamente. Eu preciso, então, iniciar colocando entre cifrões, né? Vamos colocar aqui x, aí eu quero dar um espaço, né? Então, barra invertida, vírgula, um espaço pequeno, igual. Aí, mais uma barra invertida e uma vírgula. Vamos colocar aqui a mais b, tá? Eu vou colocar a barra invertida, aí mais b, vou colocar outra barra invertida, aí mais... Aí, eu quero dar um espaço maior. Vamos colocar aqui uma barra invertida e um ponto e vírgula, para vocês verem o que vai acontecer lá. Aí, C, né? C. Aí, vamos colocar aqui barra invertida, ponto e vírgula, mais barra invertida, 2 pontos, D, tá bom? Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês também o comando barra invertida, ponto de exclamação, tá? Mais, vamos colocar aqui mais, barra invertida, ponto de exclamação. Vamos colocar um E e eu vou fechar aqui a minha linha o meu texto matemático com um cifrão, tá bom? Vamos colocar isso aqui, ó. Vamos pedir para ele compilar.
E vamos ver aqui o que vai acontecer. Olha o que aconteceu aqui, pessoal. X igual a mais B, né? Mais C mais D mais Z. Notem que entre o A e o sinal de mais foi dado uma barra invertida. Cadê? Foi dado uma barra invertida, vírgula, né? Entre o A e o sinal de mais, só uma barra invertida. Então, notem que ficou um espaço pequeno, né? Aqui é um espaço maior, tá bom? E aqui são a barra invertida, ponto e vírgula, né? Um espaço maior, tá? E notem que onde eu coloquei a barra invertida, ponto, exclamação, ele suprimiu o espaço em branco, tá? Ele tirou o espaço em branco. Então, se eu quiser, não quero deixar espaço entre dois símbolos matemáticos, eu posso colocar a barra invertida, ponto de exclamação, que foi o que eu fiz aqui, ó. Tá? Entre o D, o sinal de mais, e o sinal de mais e o E, tá certo? Bom, existem outros dois comandos também que podem ser usados para gerar espaços em branco, horizontais ou verticais, tá bom? De tamanhos desejados. Por exemplo, eu quero gerar um espaço em branco na horizontal, sei lá, de 2 centímetros, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, depois dessa linha de comando, deixa eu colocar aqui então um espaço horizontal. Para colocar um espaço horizontal de um tamanho qualquer, é o comando hspace, tá bom? hspace. Ali ele já aparece, né? E aí você coloca aqui, por exemplo, 2 centímetros, tá? E aí você continua o seu texto, né? Vamos colocar aqui, fórmula. Vamos compilar. Então, olha aqui, pessoal, ele colocou aqui um espaço em branco, ó, de 2 centímetros, né? Conforme o meu comando hspace. É um espaço horizontal, tá bom? Se eu quiser colocar um espaço em branco vertical, por exemplo, entre uma linha e outra, tá? Aí eu posso utilizar o comando barra invertida VSpace, tá legal? Vamos colocar aqui 2 centímetros. 2 centímetros. Observação, pessoal, a gente não pode deixar espaço entre o número e a unidade, tá? Não posso fazer isso, sempre deixar sem espaço, tá? 2 grudado com CN. E aí eu vou colocar aqui, um texto qualquer, tá? Texto, né? Texto. Vamos colocar aqui essa linha, por exemplo. Vamos compilar e ver o nosso PDF, né? Que já está aberto aqui. Sim, eu esqueci de pular a linha. Deixa eu só pular a linha aqui. Preciso pular a linha. E aí dou o meu espaço vertical. Vamos compilar. E ver como que ficou o nosso PDF, né? Não, ele não pulou. Deixa eu só ver aqui o que aconteceu. Não, nesse caso aqui, pessoal, eu não posso dar o comando para VSpace nessa situação, tá? O VSpace, ele é utilizado numa outra situação que eu vou mostrar depois para vocês, tá? Mais para frente. Por enquanto, se eu quiser pular mais linhas, ó, eu posso dar então, né, esse comando barra dupla. Vamos fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se ele... Aqui ele pulou, então é isso na verdade que eu quero fazer, tá? É aumentar o espaço de uma linha e outra. Então eu dou o comando barra dupla invertida, tá bom? E aí você pode aumentar o espaço, tá bom? Muito bem.
Então, para você pegar uma nova linha, né, gerar uma nova linha, você pode colocar então o comando barra dupla, certo? Barra invertida dupla. Ou então você pode colocar o comando new line, tá bom? Existe aqui o comando new line, ó, new line, tá certo? Muito bem. Tomem um cuidado para não confundirem o comando, né, final de linha, tá? Que é quando você vai pular a linha, né? Passar para a nova linha, com os dois espaços em branco, como eu dei aqui, ó. Tá? Aqui eu dou um espaço em branco entre uma barra invertida e outra, e aqui para a nova linha você não dá o espaço entre as duas barras verticais, tá bom? Bem, gente, uma outra maneira de quebrar a linha é usar o comando line break, tá certo? Então, comando line break. Estou fazendo aqui um comentário apenas. Ao contrário do comando new line, o line break ele apresenta espaços em branco de modo a ajustar a linha quebrada, tá? À esquerda e à direita, né? Ou seja, o line break ele preenche com espaços em branco, né? Até a linha quebrada, atingir a largura pré-definida do texto, tá bom? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vamos comparar os seguintes trechos que vão ilustrar a diferença, então, entre o new line, né, que é a mesma coisa que as duas barras invertidas, né, juntas, e o line break, tá bom? Então tá, vamos colocar aqui um exemplo. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu tirar essas palavras aqui, texto. Então vamos colocar aqui, ó. Testando a quebra de linhas, tá bom? Então, duas barras. Deixa eu copiar esse texto, porque agora eu vou colar. Aí eu vou dar mais duas barras invertidas juntas, Ctrl V. Eu vou fazer isso algumas vezes. Tá? Aqui eu vou dar um espaço, tá, vertical, pessoal, de 0,2 centímetros. Deixa eu dar aqui um vertical space de 0,2, tá, centímetros. Vamos colocar agora, só para a gente usar esse V-space, né? E vamos usar agora o line break, tá bom? Então aqui, nosso texto, né? E agora eu vou usar, então, o barra invertida line break. Tá certo? Barra invertida line break. Deixa eu tirar o espaço aqui. Barra invertida line break. Vamos fazer mais uma vez. Pronto. Então aqui eu vou compilar e vamos ver o nosso resultado. Olha o que aconteceu, pessoal. Aqui, né, vocês estão observando que na primeira situação, né, ele quebrou a linha, tá? E na segunda situação, usando o line break, o que aconteceu? Ele aumentou, ele deu um espaço, né? Ele preencheu com espaço em branco até a linha quebrada, tá? A direita, tanto a direita quanto a esquerda, né? Então, a diferença é que o line break, ele preenche com espaço em branco até a linha quebrada, né? Atingir a largura, então, do texto, né? Então, essa aí que é a diferença, tá? Entre o comando new line, né? E o comando line break, tá bom? Bem interessante isso aí. E o parágrafo, pessoal? Como que a gente faz um novo parágrafo, né? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, então, de como a gente pode fazer um novo parágrafo, né? Vamos colocar aqui
Vamos colocar aqui um exemplo, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pular aqui a linha, né? Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar uns 3 colchetes. Vou colocar aqui uma reticências. E aqui, vamos colocar aqui. E aqui é o fim de um parágrafo devido à linha em branco escrita a seguir, tá? Bom, deixa eu compilar isso aqui. Vamos ver como que vai ficar aqui no nosso... Deixa eu compilar mais uma vez. Vamos ver como que vai ficar aqui no nosso PDF. Olha aqui, pessoal. Aqui vocês viram, então, que ele já está dando o parágrafo, né? Ele já tem o parágrafo aqui, ó. Cada linha, menos essa, né? Essa linha aqui, ela começou, né, com um parágrafo, tá certo? E a questão do parágrafo, a gente vai ver que uma ou várias linhas em branco, né, incluídas no texto pelo usuário, na verdade já são interpretadas pelo LaTeX como sendo o início de um novo parágrafo, tá bom? Então aqui vocês viram que ele já produz, né, o parágrafo. Depois a gente vai ver um outro comando que já insere direto, né, a questão do parágrafo, pessoal, tá certo? Que é um pacote aqui que eu vou inserir depois, tá bom? Bom, enfim, essa questão do parágrafo, e agora eu queria mostrar para vocês como que ficaria a estrutura de um texto, tá bom? De um texto no LaTeX, tá? Então, até agora foi, né, aspectos bastante básicos, e eu quero mostrar para vocês agora, então, a questão da estrutura de textos, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar isso aqui. Não, na verdade isso aqui já está salvo. Eu vou abrir um novo documento, tá? E agora a gente vai, então, falar sobre estrutura de textos, tá? No LaTeX. Estrutura de texto no LaTeX. Como fazer a estrutura de um texto? Então, geralmente um texto, ele é subdividido em seções, subseções e subsubseções, né? Isso, pessoal, é feito a partir de um comando que é o comando /section, né? Deixa antes eu copiar aqueles comandos iniciais. Vamos voltar aqui, ó, document class. Então, esse comando ele tem que ter, né, em todo o início do meu programa. /begin document. Isso aqui também tem que ter, né? E para a gente colocar, então, o comando section, né? Então, deixa eu fazer como comentário isso, /section, /section. Isso aqui vai produzir uma seção no meu texto, tá? Se eu quiser uma subseção, eu vou colocar o comando subsection, e aí eu escrevo aqui, né, o que for. E se eu quiser a sub da subseção, eu vou colocar o símbolo, então, o comando subsection. Tá? Entre chaves, e aí eu coloco a reticências. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu queira um documento estilo de artigo. Tá? Deixa eu colocar aqui já o pacote. Deixa eu inserir o pacote. Use package.
que é o pacote UTF-8, então, né? Input ENC, já para digitar os acentos automaticamente, tá? Vamos colocar aqui, antes do nosso Begin Document, vamos colocar aqui o nosso title, né? Então eu já vou utilizar aqui o nosso título. Então, title, vamos colocar aqui um título qualquer, né? Exemplo, tá? Exemplo. Vou colocar também o autor. Vamos colocar aqui então o nosso author, né? Sei lá, vamos colocar aqui um nome qualquer, João. E vamos colocar a nossa data, né? Barra invertida, tem que colocar a nossa date. Vamos colocar aqui 2022, tá? Isso aqui é apenas um exemplo. Bom, você também pode colocar um resumo, né? Aí você colocaria aqui o Begin Abstract, né? Mas eu não vou colocar resumo, não. Então, vamos começar o nosso documento. E aí, pessoal, para você fazer aparecer o título, né? Então, a gente não pode esquecer do nosso Make Title, tá? Então, Make Title, sempre quando a gente inserir o nosso title, a gente tem que, dentro do Begin Document, colocar o comando Make Title, tá? E aí, aqui eu coloco, então, a minha section. Vamos colocar a nossa primeira seção, section, introdução. Então, vamos colocar aqui, introdução. Essa é a nossa section. E aí vem o texto, né? Então, aqui tem o nosso, né, texto, blá, 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 tá bom? Então, essa aqui é a nossa seção 1. Seção 2, então, mais uma vez, section. Seção 2, que vai ser, digamos, o nosso resultado. Resultado, vamos colocar aqui, resultado principal, tá bom? Vamos colocar mais uma seção 3. Aí tem aqui o nosso texto, né? Vamos colocar aqui, não sei o que. E aí vem o texto. E aí vem a nossa seção 3, section. Vamos colocar aqui, conclusões. Conclusões, tá bom? E aí vem nosso texto, né? Blá, 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 blá. Tá, e aí então vem aqui o nosso fim, né, do nosso documento, tá tudo certinho. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Eu vou salvar aqui como... Vamos colocar aqui, aula 11. Vou compilar e vamos ver como que fica o PDF. Olha só, pessoal. Aqui no PDF, então, né, vocês viram que ele colocou o título, né? O autor, o ano, e aí as seções, ó. 1, né, introdução, 2, resultado principal, 3, conclusões, tá bom? Vamos colocar isso aqui numa nova página. Para colocar da seção 1 em diante para uma nova página, é muito simples, né? Basta a gente colocar aqui, antes da seção 1, o comando New Page, né? O comando New Page faz com que você vá para a próxima página, tá bom? Então tá aqui, ó, exemplo, João 2022, né? E aí na página seguinte você tem, então, aqui, né, as seções, tá legal? Textos maiores, né, como livros, teses, que são as classes Book e Report, podem ter também capítulos, né, e apêndices, tá? Os capítulos, eles são iniciados pelo comando chapter, né? Chapter, e os apêndices são os capítulos que aparecem após um comando, que é o appendix, né? Com 2 P's e X no final, tá bom? Mas isso a gente não vai usar aqui não, tá? Pessoal, deixa eu falar para vocês sobre um pacote que vai tratar das margens, né, do nosso texto. Para você configurar as margens, tá? Vocês estão vendo aqui que tem bastante espaço, né, na parte superior e inferior, e esquerda e direita. Nós temos que usar um pacote,
tá? Que é o seguinte, vamos colocar aqui depois do nosso use package, vamos colocar aqui um outro pacote, use package, que é que é da classe geometry, né? Geometry. Esse pacote ele vai configurar as margens. Então, a margem superior, que é top, eu vou colocar 2 centímetros. A margem inferior, que é bottom, vou colocar também 2 centímetros. A margem esquerda, left, 2,5. E vou colocar a direita, right, vou colocar 2,5, tá bom? Geralmente isso aqui é o padrão, né? Então, tá aqui as opções, tá? Superior, inferior, esquerda, direita, tá? Então, é esse o pacote que vai permitir vocês configurar as margens, né? Então, aqui a gente vai ver que vai ficar mais... Aqui ficou mais interessante, tá bom? Então, tá aqui o nosso esqueleto, né? Do nosso trabalho, tá? Como escrever um texto, então, no LaTeX, tá? Bom, deixa eu falar para vocês agora, aí depois, né, a gente vai ver como tirar, por exemplo, o número de uma determinada página, tá certo? Como colocar notas de rodapé, isso a gente ainda vai ver. Vamos falar um pouquinho agora sobre os tipos e tamanhos das letras, tá certo? No modo texto, né, os tipos de letras eles podem ser alterados com comandos que são mostrados em tabelas, tá bom, pessoal? Então, por exemplo, eu quero... vamos colocar aqui. Eu quero colocar uma palavra em itálico, por exemplo. Ou uma palavra com todas as letras maiúsculas, né? Ou com alguma letra em negrito, tá bom? Então, para a gente fazer isso, a gente precisa usar alguns comandos. Por exemplo, vamos colocar aqui na seção principal, né, da introdução, vamos colocar aqui, esta é uma frase, deixa eu escrever aqui, essa é uma frase com diversos tipos de letras, tá? Vamos colocar aqui, diversos tipos de letras. Vamos supor que eu queira uma frase, eu quero que apareça em letra itálico, tá? Para você colocar itálico é entre chaves, barra invertida e T, tá bom, gente? O texto entre chaves, tá? Que você quer que apareça em itálico. Aí vamos colocar aqui, com diversos, vamos supor que eu queira que apareça em letra de forma, tá? Letra de forma é barra invertida SC, tá bom? Que é aqui, se não me engano, é Standard Capital, né? Do inglês. Tipos de letras, vamos supor que eu queira que apareça em negrito, tá? Para fazer aparecer em negrito, é o comando BF, tá bom, pessoal? Então, entre chaves, barra invertida, BF. Aqui eu vou fechar as chaves, porque eu quero que o pontinho também apareça em negrito. Vamos compilar aqui e vamos ver como que fica. Olha só, essa é uma frase com diversos tipos de letras, né? Então, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Então, vocês viram aqui que apareceu, né? Conforme a gente pediu, tá bom? Bom, existem outros comandos também, né? Por exemplo, eu quero no estilo romano, né? Aí você vai colocar RM, tá bom? Eu quero que apareça inclinado, né? Você vai colocar o comando barra invertida SL, tá bom? Mas os principais são esses, né? O itálico, o negrito e a letra de forma aqui, tá bom? Isso, pessoal, é no modo texto, tá? No modo texto. Agora, como que eu faço para aumentar o tamanho de uma determinada palavra ou frase, tá bom? Aí, nesse caso, eu preciso utilizar alguns comandos que tem a ver com o tamanho, tá? Deixa eu pegar aqui a seção 2. Vamos pular aqui a linha, né?
Vamos colocar aqui, vamos escrever a palavra, por exemplo, texto. Eu quero que a palavra texto apareça bem grande, né? Para ela aparecer bem grande, o comando é /large. Tá? Esse comando aqui, ó, large, tá? Tudo maiúsculo, large. Vamos colocar um outro tamanho, um tamanho pequenininho. Como que é um tamanho pequenininho, né? O tamanho pequenininho é a barra invertida tiny, né? É tudo minúsculo aqui, pessoal. Tiny, digamos assim, pequenino, né? Vamos colocar aqui agora small, né? Vamos colocar o tamanho small para vocês verem, para a gente comparar depois, né? Como vai ficar, que é pequeno. E eu vou colocar também o huge, né, que é um tamanho maior, bem grande. Então, barra invertida, huge, que é muito grande. Então, vamos ver como que vai aparecer aqui. Vamos compilar. E vamos ver o PDF. Olha só. Então, o texto, né, que é o large que a gente utilizou. O tiny, olha como que fica o tiny. Isso aqui é o small. E esse, né, muito grande, eu utilizei o huge, tá? Então, esses comandos eles permitem você escrever em tamanhos, né, as palavras em tamanhos diferentes, tá bom? Ok, vamos falar um pouquinho agora sobre o sublinhado, né? Como que eu faço para sublinhar, por exemplo, uma determinada palavra, tá bom? Nesse caso, eu preciso de um pacote, pessoal, tá? Se o pacote ULEM, né, .sty, ele estiver instalado, então é possível sublinhar, né, um texto com de várias formas, tá? Para isso, basta você colocar aqui no preâmbulo. E agora eu não me lembro se eu instalei esse pacote, tá? Caso algum pacote não seja instalado no programa de vocês, você pode digitar no Google, né, o nome do pacote, fazer o download e rodar, tá? E salvar na mesma pasta, né, que você salvou o seu programa. E aí você compila e aí o programa ele aceita, né, o pacote. Deixa eu colocar aqui, use package. Aí a classe, pessoal, é ULEM e como opção normal EM. Normal EM, tá? E aí você pode utilizar alguns comandos que é, por exemplo, para sublinhar, tá? É o comando uline. Vamos colocar aqui, vamos pular aqui a linha. Deixa eu ver se vai funcionar. O comando uline, ele vai então sublinhar. Vamos colocar aqui a palavra sublinhar, sublinhada, né? Deixa eu ver aqui se ele vai... Ah, tá. Ele não, esse programa, esse pacote não está instalado, então eu vou ter que instalar ele, tá? Então no Google eu vou ter que baixar esse pacote, pessoal, e instalar para utilizar esse comando uline, tá bom? Então eu não vou conseguir. Deixa eu ver se ele instalou. Ah, sim, agora ele conseguiu instalar. Então vamos ver como que ficou aqui. Para sublinhar a palavra toda, eu preciso colocar entre chaves, tá bom? Então, vamos colocar aqui entre chaves a palavra sublinhar, né? E agora vamos compilar. Agora sim, agora ele deu certo. Ó, ele sublinhou, então, a palavra sublinhar, tá? Esse é o comando. Se você quiser um sublinhado duplo, você vai colocar uline, tá? O comando uline. Vamos colocar aqui uline. Ele vai fazer um sublinhado duplo, tá? Ah, eu quero um sublinhado curvo, né? E aí eu vou colocar wave. Vamos colocar aqui wave. Olha que legal isso.
Vamos compilar. Aqui ele fez o sublinhado, né, ondulado. Ah, eu quero uma palavra riscada, tá? Para fazer o riscado, você vai colocar o comando salt, né? Salt. Esse comando aqui permite fazer a palavra riscada, tá bom? Então, basicamente é isso sobre a questão do sublinhar um texto, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora, pessoal, sobre o estilo das páginas, né? Questão do estilo das páginas. Existe um comando chamado page style, tá? Vamos colocar ele já aqui. Barra invertida, page style. E que vai, então, definir o estilo, né? O estilo das páginas. O estilo pode ser o plain, tá? Você pode colocar aqui o plain, que é muito usado, que é aquele em que o cabeçalho ele é vazio e o rodapé ele contém apenas o número da página centralizada, tá? É o default, né, do LaTeX, né? O padrão, tá? Vamos colocar aqui page style, que seria isso. Se você colocar como opção aqui o empty, né? Empty, que é o vazio, tanto o cabeçalho quanto o rodapé são vazios. Não vai ter numeração de página. Vamos colocar o empty. Eu vou salvar. Vamos compilar. E vocês vão notar, ó, que o número das páginas, aliás, o número da página 2, né? Ele sumiu, tá? Se você quiser tirar o número de todas as páginas, pessoal, aí você coloca um outro comando que é o seguinte. Você vai colocar o page style. Então vamos colocar aqui o padrão, né? Page style plain, tá? E aí aqui depois do make title, né? Eu não quero que tenha número 1 na primeira página, tá? Digamos que eu queira tirar o número 1 da primeira página. Aí depois do make title você vai dar o comando this page style empty, né? Vazio. Empty. Tá? Esse é o comando para tirar o número 1 da primeira página, tá bom? Vamos salvar isso. Vamos compilar. E vamos ver aqui o PDF. Então, notem ó, que o número 1 da página 1 sumiu. Assim, aqui o número 2 já voltou, né? Porque eu dei lá o page style plain, né? Que é o padrão. Tá? Então, isso aqui é bastante usado, né? A gente não coloca o número 1 na primeira folha, tá bom? E conta a partir da segunda, né? Ou da terceira, tá? Eu não quero que apareça o número 2. Aí você vai colocar lá, né? O que está aqui na página 2, você vai dar o comando this page style empty, que é essa página que eu não quero que tenha numeração, tá bom? Para você não colocar número em todas as páginas, aí basta colocar aqui, né, o page style empty, tá bom? Esse comando page style empty, ele vai tirar a numeração de todas as páginas, tá bom? Muito bem. E aí, né, eu consigo daí, no caso, alterar o estilo de apenas uma página usando o this page style empty, tá bom? Aí você coloca o estilo, né? Tá certo, pessoal? Bom, a numeração das páginas pode ser com algarismos arábicos, né? Que é o default, né? Pode ter também algarismos romanos ou letras, tá? Para isso, basta a gente colocar um comando aqui no preâmbulo, que é o page numbering. Então, vamos colocar aqui page numbering, já apareceu. E aí você coloca o número,
né, a numeração. Essa numeração ela pode ser o Arabic, né, que são para ir para algarismos arábicos. Você pode colocar o Roman, que é o algarismo romano, né, tudo minúsculo. Se você colocar o R do Roman maiúsculo, aí vai aparecer os algarismos romanos maiúsculos, tá? E aí, se você quiser letras gregas também, do alfabeto grego, você pode colocar. Você vai colocar esse comando ALF, né? ALPH, de alfa, né? E aí, se quiser maiúsculo, o A maiúsculo, tá bom? Digamos que eu queira colocar aqui o romano minúsculo. Então, vou colocar assim, Roman, tá? Isso aqui não é muito usado, não, né? O mais usado é o padrão, né? Que é o arábico, tá certo? Vamos ver como que vai ficar? Vamos compilar isso aqui e ver o nosso PDF. Então, na página 1, né? Vocês viram que eu tirei o número. E aí, na página 2, ó, ele apareceu aqui o algarismo romano minúsculo, tá bom? Isso aqui não é muito utilizado, né? Então, por essa razão, eu vou tirar esse comando aqui, tá? Bom, a questão das margens, né? O tamanho das margens, pessoal, ele pode também ser utilizado por um outro comando, além desse aqui, que eu já coloquei, né? Que eu já defini, que é o setLength, né? Mas eu não vou falar desse comando não, porque a gente já vimos aqui, né? Como utilizar num pacote só, tá? A questão das margens, né? Bom, uma parte significativa do LaTeX ela é formada de ambientes, tá? Em geral, né? Então o ambiente ele é iniciado, né, com um barra invertida begin, né? Por exemplo, document, tá? E encerrado com end, né? End document, tá? Como que eu faço para centralizar um texto, tá bom? Ou para ajustá-lo à esquerda ou ajustá-lo à direita. Aí nós precisamos usar, né, o barra invertida begin, aí o center, no caso, se eu quiser centralizar. Vamos aproveitar já essa seção aqui, seção 2. Vamos supor que eu queira centralizar isso aqui. Então aqui eu vou dar um barra invertida begin, center, tá? E aí tudo que você quer que fique centralizado, você copia ali dentro, tá bom? Vamos colocar aqui. Isso aqui vai ficar centralizado, tá? Vamos já salvar, vamos compilar e vamos ver o PDF. Então vocês observem aqui que ficou centralizado. Vamos supor que eu queira alinhar à esquerda ou alinhar à direita. Como que eu faria? Vamos colocar aqui para ele pular a linha, né? Agora eu vou dar um barra invertida, begin. Para você alinhar à esquerda, pessoal, você vai usar o comando flush left. Flush left, né? Alinhar à esquerda, tá? E aí eu vou colocar aqui o meu texto, né? E aqui eu vou pular uma linha. E aqui também eu vou mostrar para vocês como que fica alinhar à direita, né? Então, barra invertida, begin. Flush right, tá bom? Flush right. Então vamos compilar. E, ops, ele apareceu alguma coisa. Algum erro aqui, deixa me ver. O que houve? Flush left. Deixa eu tirar essa barra. Vamos compilar mais uma vez. Vamos ver o nosso PDF, como que vai ficar. Olha aqui, pessoal. Então aqui vocês estão vendo, né, as três formas. O texto centralizado, o texto alinhado à esquerda e o texto alinhado à direita, tá bom? Então é assim que eu faço para a questão de alinhamentos, tá? Usando os comandos barra invertida begin, center, flush right
e o flush left, tá bom? Bom, em alguns artigos, né, alguns trabalhos, é interessante mostrar, né, no PDF, por exemplo, a saída, como que foi digitado, da mesma forma que foi digitado aqui no ambiente do TechMaker, tá bom? Como que eu faço para o TechMaker imprimir, né, lá na saída da mesma forma que foi digitado? Porque aqui vocês estão vendo que ele compila, né, ele não escreve aqui no PDF os códigos. Aqui só aparece o texto, né? Como que eu faço então para imprimir o texto, né, da forma como ele foi digitado, sem levar em conta nenhum tipo de formatação? Existe um comando bem interessante, eu vou colocar aqui na seção conclusões, que é o comando verbatim, tá? Barra invertida, begin, vamos colocar aqui verbatim, ele já apareceu aqui. Vamos colocar aqui, pessoal, então, um texto matemático. Vou colocar então entre cifrão, eu vou colocar aqui x, né, é igual, eu vou colocar aqui raiz quadrada de 3. Como que eu faço a raiz quadrada, né? Barra invertida sqrt, né, de square root, tá? Raiz quadrada de 3. Aí eu vou colocar aqui mais π, né, barra invertida π. E aqui eu vou dar um espaço, tá bom? E aqui eu vou colocar y igual a A elevado a B, tá? Esse aqui é o símbolo de elevado, né? Vou fechar o cifrão. E aí, se vocês observarem, a hora que eu for compilar isso, eu vou compilar. Esse trecho aqui, pessoal, que está entre o verbatim, ele vai ser escrito lá no PDF da mesma forma, tá? Ele não é, né? Olha só que curioso, tá? Esse comando verbatim, ele permite que a gente escreva, né, que a gente imprima, melhor dizendo, na saída, né, no caso aqui o PDF, da mesma forma que foi escrito lá no editor, né, do TechMaker, tá bom? Então, bastante curioso isso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre lista, né? Como que eu faço uma lista de coisas aqui no TechMaker, tá? Então, eu vou falar aqui de 3 comandos agora para vocês. Como que a gente pode numerar, né? Criar uma lista de coisas. Por exemplo, como que eu faço aquele marcador, né? Aquela bolinha. Um marcador, uma bolinha embaixo da outra, tá bom? Deixa eu colocar aqui, então, depois desse comando que eu fiz, vou pular a linha. Existe um comando, pessoal, chamado itemize, né? Deixa eu fazer um comentário aqui. Barra invertida, itemize. Esse comando permite você criar aquele marcador de bolinha, tá bom? Aquela bolinha em negrito, né? Toda preenchida, tá? Vamos colocar aqui um exemplo. Vamos colocar aqui barra invertida. Vamos escrever um texto primeiro. São 3 cores as primárias. Aí vamos colocar aqui verde, azul e vermelho, né? Como marcadores. Então eu vou dar o begin itemize, tá? E aí eu coloco vermelho, o item, né? Barra invertida item. Aí eu coloco vermelho, tá? Aí eu vou colocar outro item, né? Pode ser na outra linha. Azul, outro item, barra invertida item, verde. Tá bom? Então, o comando begin itemize, pessoal, ele sempre é precedido por esse barra invertida item. Cada item que você for colocar, você precisa colocar esse barra invertida item, tá bom? Vamos compilar aqui.
E vamos ver aqui o PDF. Olha só que curioso, né? São 3 cores as primárias, aí vermelho, azul, verde. Então aqui ele aparece como marcadores, né? Aqui é um exemplo de como você fazer uma lista utilizando em LaTeX, né? Ah, mas eu gostaria que aparecesse em forma de numeração. Para você numerar, né, 1, 2, 3, aí você utiliza um outro comando, pessoal, né, que eu vou escrever na outra linha esse comando, que é o comando begin, né, barra invertida, begin, enumerate, tá? Enumerate. Esse comando aqui, ele permite criar uma lista numérica, tá bom? Eu vou copiar esse exemplo aqui, anterior, agora utilizando então o barra invertida begin enumerate, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, item vermelho, item azul e item verde, tá bom? Tem que utilizar o barra invertida item também. Então, ó, começou e fechou, né? Vamos salvar isso, vamos compilar. E vamos ver aqui o PDF como que ficou. Então aqui vocês estão vendo uma lista agora numérica, tá bom? 1, 2, 3. Isso é graças ao comando begin enumerate, tá bom? Então bem interessante e também é muito importante, né? Muito usado isso aí, tá? Ok, pessoal, vamos prosseguir então, mais um comando para vocês, né? Em questão de citações, tá bom? Existe um comando chamado quotation, né? Que é usado para fazer citações, tá bom? A citação, né, é quando é aquele modelinho de citação que a gente tem, tá? Num artigo ou num trabalho, né, acadêmico, aí você vai utilizar então o comando begin quotation, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês com um exemplo. Eu vou aqui pular mais uma linha, eu vou fazer aqui. Digamos que eu queira fazer então uma citação, então eu vou colocar o comando begin quotation. E aí aqui eu coloco, pessoal, né, a minha citação. Então eu vou colocar aqui, aqui vem a citação. Então eu vou copiar. Eu vou colar isso várias vezes, tá? Só para fazer aqui um exemplo de citação. E aí aqui eu vou então compilar para a gente ver como que vai ficar, como que vai ficar lá no PDF, tá bom? Olha aqui a citação, ó. Então tá aqui a nossa citação, tá? Isso aqui é um exemplo apenas, né? É claro que existem outras formas também de você fazer uma citação, como a gente vai ver aí mais tarde, tá certo? Muito bem. Uma outra questão que eu poderia falar para vocês agora é a questão das referências, né? E das notas de rodapé. Deixa eu falar antes para vocês aqui sobre a questão das notas de rodapé, pessoal. Tá? Referência, como a aula já está ficando um pouquinho extensa, eu vou encerrar a aula daqui a pouquinho. Eu vou deixar as referências bibliográficas para a próxima aula, tá bom? Vamos falar rapidinho sobre a questão das notas de rodapé. Como que eu faço para inserir uma nota de rodapé, tá certo? O comando é bastante simples para inserir uma nota de rodapé. Eu vou aqui na minha seção. Eu vou inserir aqui, tá? O comando, pessoal, é o comando... Deixa eu inserir ele aqui como um comentário, né? É o comando barra invertida footnote, tá certo? Foot, né? Pé,
footnote. Então, é nota de rodapé. E aqui você coloca o texto, né? O texto que você quer, que tenha o local em que se deseja criar uma referência à nota, né? Então, por exemplo, eu tenho esse texto aqui, tá? Eu tenho esse texto aqui e eu quero, digamos, colocar uma nota de rodapé aqui no pequeno, tá? Como que eu faço isso? Então, aqui eu vou colocar, né? Eu escrevo o meu texto. E aí, eu vou colocar aqui, vamos colocar aqui, ó, barra invertida, footnote, e aí eu vou colocar entre chaves a palavra, né, ou o pedaço que eu quero que fique como nota de rodapé, tá certo? Isso aqui é bastante simples, né? Eu vou salvar isso, vamos compilar. Deixa eu ver agora aqui, pessoal. Eu coloquei numa palavra que apareceu pequena. Deixa eu colocar uma outra nota de rodapé. Eu vou colocar aqui mais um footnote entre chaves na palavra muito grande, tá bom? Então aqui, ó, mais outra nota de rodapé. Vou compilar. Vamos ver aqui o nosso PDF. Então tá aqui, né? Cadê? Tá. Deixa eu colocar no outro local para vocês visualizarem melhor, né? Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar num trecho mais simples aqui. Vamos colocar aqui, ó, mais fácil. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui o nosso footnote. Barra invertida, footnote. Entre chaves eu coloco então a palavra, né? Vamos compilar. Olha aqui, pessoal. Aqui, ó, vocês estão vendo, né? Tá. Eu fiz uma... deixa eu me ver aqui. Sim, pessoal. Perdão. O que eu coloco entre chaves, tá? Aqui, ó, o que eu coloco entre chaves não é a palavra, né? É o nome da nota de rodapé, tá? Na verdade, aqui é footnote. E aí aqui eu vou colocar, por exemplo, nota 1, tá bom? Digamos que seja isso, né? Deixa eu compilar aqui para vocês verem como que vai ficar. Aqui, ó. Aqui vem a citação, tá? Então eu posso colocar antes ou depois da palavra, né? E aí aqui tem a nota 1, ó. Nota de rodapé 3, nota 1. Aqui eu devo também arrumar, né? Porque aqui está errado. Isso aqui. Cadê? Deixe-me ver. Ó, esse muito grande, então, é a palavra, né? Footnote, vou colocar aqui nota 2, digamos. Tá bom? Nota 2. E aqui também eu preciso tirar a palavra pequeno, né? E aqui eu vou colocar nota 3, né? Estou indo de trás para frente, tá? E vou compilar. E aqui está então, ó, a palavra pequenino. Aí tem a nota de rodapé 1 aqui, né? Nota 3. Pequeno, nota de rodapé 2, né? Nota 2. Enfim, então vocês já viram, né, como que eu produzo as notas de rodapé aqui no LaTeX. É bastante simples, é só utilizar o comando footnote, tá bom? Comando bastante interessante, tá?
Eu vou parar por aqui, pessoal, e na próxima aula a gente vai continuar falando mais sobre comandos de texto no LaTeX, e eu também já vou iniciar a parte de como fazer referências bibliográficas no LaTeX, e a gente vai começar a falar de textos matemáticos no LaTeX, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima aula.